Iniciando a gravação da nossa aula de IHC do dia 13/7. Pessoal, antes da gente começar, estava dando uns problemas lá no Moodle, aí eu queria saber se está tudo ok, né? Eu olhei, entrei em cada um deles, vi se estava ok, aí alguns eu aumentei o prazo, porque o que estava acontecendo? O Moodle começou a jogar ano de 2025 nas atividades, eu não vi isso, né? Aí eu olhava lá só o dia e o mês, aí nem reparei o ano, né? Porque geralmente ele já pega o ano que a gente está e já joga. Aí não olhei isso não. Né? Então, quer dizer, a atividade que eu pensava que estava lá para vocês, ela não estava sendo exibida. Aí eu abri ontem, aí eu aumentei o prazo, eu coloquei para dia 19, dia 20 de julho, né, uma atividade de questionário que estava fechada, não sei se tinha uma outra que estava também. Vocês conferiram se está ok? Eu olhei lá, agora está tudo ok. Beleza. Aí, se tiver mais alguma questão, né, de HC ou de segurança, aí vocês me avisem que eu mudo lá, que eu arrumo, tá? É uma atividade por módulo. Então, se a gente está no módulo 4, a gente está no 5, já foram 4, tem que ter 4 atividades, tem que aparecer 4 atividades lá para vocês. A mesma coisa, né, tanto segurança quanto o IHC. Aí eu vou postar, logo eu vou postar a quinta atividade, tá? Então, serão 5 atividades em cada disciplina. Se não aparece isso para você, tem algum problema, tem alguma coisa errada. Certo, gente? Aí algumas eu aumentei mais um tiquinho o prazo por causa desse problema que deu. Então vamos lá. Eu vou continuar de onde eu parei, a gente já está terminando essa parte. E aí logo a gente vai começar a falar de avaliação. Aí vai ser o próximo projeto, tá? Então vocês têm um projeto para entregar, eu até aumentei um pouquinho o prazo dele, que é aquele do protótipo, que a gente está falando do protótipo, aí vocês vão entregar um projetinho que é do protótipo, é uma parte importante da nota da disciplina. Aí depois do protótipo, deixa eu abrir aqui o plano de ensino, só para a gente verificar a ordem direitinho. Depois do protótipo vem mais uma tarefa no módulo 6, depois outra no módulo 7, e eu coloquei o protótipo, aliás, protótipo não, avaliação para o módulo 7. Abri aqui. Professora, esse protótipo eu acho que não consegui fazer. Não conseguiu? De jeito Eu nenhum? acho que não, porque eu estou trabalhando, professora, e o meu tempo é corrido. Tá, se Aí não der eu para tenho tempo fazer, só de final de semana. se não der tempo de fazer, mas eu aumentei o prazo dele um tiquinho, então ainda está em tempo, porque eu acredito que ficou para o dia 19. Então, dia 19 é segunda, ainda tem esse final de semana, dá tempo de fazer. Olha só, tá aqui a divisão. No 4 é o protótipo, esse que eu aumentei o prazo, que é do módulo anterior, do 4, né? Então, assim, eu joguei a atividade no módulo 4, mas ela está ainda em aberto. Eu tive problema na hora de lançar essa atividade. Eu já tinha comentado com vocês, eu fui pensar, às vezes eu coloquei em outra disciplina. Depois eu preciso conferir minhas outras disciplinas, porque eu tenho certeza que eu postei isso aqui lá. E ele não estava, né? Então eu estranhei. Eu tinha comentado em sala, já tinha, né, já vinha falando desse protótipo, já tinha falado para vocês das ferramentas que vocês poderiam utilizar. E esse protótipo ele é importante porque ele vale 20% da nota, tá? Então, assim, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre protótipo. Então, eu tenho certeza que todo mundo consegue entregar um protótipo, mínimo que seja, tá? Todo mundo consegue fazer alguma coisa. A gente vai falar mais sobre isso hoje. Eu pedi um de média fidelidade. Mas se você falar assim, eu não consigo fazer o de média, mas eu consigo fazer um de baixa fidelidade, já é alguma coisa, né? Não fica com zero. Aí a gente tem aqui o módulo 5 vai ser uma tarefinha, tá? Essas tarefas menores, questionários, e essas outras tarefas que eu posso passar, assim, envolvendo conceitos, 10% da nota, tá? E aí depois, a atividade que vai valer mais nota da disciplina vai ser essa aqui de avaliação. Essa de avaliação eu vou ter que combinar com vocês, ela ficou para o módulo 6, na verdade. Mas o prazo dela, né, eu vou jogar ela aqui no módulo 6, mas como eu estendo o prazo, a entrega dela vai ser bem para o final.
tá? Então, vocês vão ter mais prazo para fazer essa atividade, mas já no próximo módulo eu já vou estar passando ela para vocês, né, que vocês têm que fazer, que vocês têm mais tempo para se planejar. Aí essa avaliação é assim, vocês vão escolher um site ou um aplicativo e vão avaliar esse aplicativo. Aí vocês vão falar tudo sobre eles dentro da disciplina, né? Se ele usa metáforas, se ele é fácil de lembrar, se ele é fácil de aprender, se ele é eficiente, se ele é eficaz, né? Aí a gente pode pensar também em alguns testes, esses testes, por exemplo, envolvendo atividades, né? Você tem que fazer isso, por exemplo, se fosse um site de compras, aí você estabelece lá uma tarefa para o usuário, realizar a compra de um item tal, né? Então, esse usuário ele vai ter que procurar esse item lá, né? Comprou uma geladeira lá no site de compras, ele vai ter que procurar isso dentro das categorias, ele vai ter que filtrar, ele vai ter que colocar no carrinho de compras, talvez ele tenha que fazer um cadastro, tá? Então, a avaliação é a partir de alguma coisa pronta. Então, cada um escolhe uma coisa e aí a gente vai partir para essas avaliações. Aí, geralmente, eu peço assim, né, um aluno vai fazer de um site de compras, o outro vai fazer de uma plataforma educacional, um AVA, um Moodle, né, porque a gente usa o Moodle, ou então de um portal de uma universidade, por exemplo. Então, a gente pega diferentes categorias, né, até para a gente ter uma variedade grande de trabalhos, e aí a gente vai avaliar todos esses produtos. Certo? Então, essa é a tarefa mais importante da disciplina. Então, um protótipo e essa avaliação. E aqui, nesse módulo, a gente vai falar também de padrões, né? A ISO 9241 vai ter uma outra tarefinha que é coisa mais simples, tá? Mas também vale nota. A avaliação final é aquela quinta prova optativa lá para quem ficar de recuperação. Certo, gente? Então é importante a gente estar falando agora, porque vai chegando perto do fim, né? Às vezes a gente vai deixando muita coisa pendente, aí não dá tempo. Então, gente, ó, ainda está em tempo de fazer esse, ainda depois vai ter esse outro aqui, vocês caprichem bastante nessa da avaliação, e depois uma tarefinha aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui os slides? Está aparecendo aí o slide para vocês? Sim, sim. Certo, então a gente estava falando de prototipação. Como que eu faço um protótipo? Né? Como é que eu vou criar o meu protótipo? Existem algumas técnicas de prototipação. Aí a gente viu alguns exemplos. Olha, isso aqui é um protótipo, chamado do index card. Né? Um cartãozinho que a gente tem as opções de menu. Então é bem simples. Né? É um protótipo? É um protótipo de baixa fidelidade. Tem os mockups também, né? O que é isso? O mockup, ele é tipo uma maquete tridimensional, né? Então, tá vendo aqui, né? Tá o desenho aí do produto, né? Um produto interativo aí. Então, ele é como se fosse uma maquete. Nesse caso aqui, feita em papel. Esse Wizard of Oz, esse filme Mágico de Oz é um filme tão antigo, né? É um negócio, nem não me lembro direito como é que é ele, não. Mas assim, tem um mágico que eu não sei porquê, mas ele não gosta de aparecer, então ele fica escondido. Aí ele movimenta lá um personagem fictício lá na tela. Então, quer dizer, ele não aparece, ele vai movimentando. Então, esse Wizard of Oz, ele é exatamente isso, né? É um protótipo onde as pessoas é que vão movimentar e dar a ideia de que está interagindo, né? Então, eu aperto no botão. O que acontece? Não vai acontecer nada, porque o protótipo ele não é interativo, né? Mas aí alguém vai lá e substitui, por exemplo, a minha tela, né? Substitui ali o que eu estou vendo por uma outra coisa. Então, assim, a sensação para o usuário é que ele está interagindo, mas a interação, na verdade, é gente ali por trás que está fazendo as coisas acontecer. Tá? Esse Wizard of Oz é assim que funciona. Às vezes, assim, gasta muita energia, né? Porque você vai fazer ali, tipo, uma encenação, é mais válido para dispositivo
do que para software, né? Mas a gente está falando mais de software, então... Aí a gente estava falando na última aula também da prototipação em papel, que inclusive eu posso fazer até em transparência, né? Supondo que eu vou fazer um jogo lá de realidade virtual, alguma coisa assim, posso escrever na transparência, projetar isso, né? E aí os usuários vão interagir. Então a gente falou que o protótipo ele não precisa ser bonito, tá? Ele não precisa ser uma coisa profissional. E é possível, sim, simular interatividade com o papel, né? Você consegue fazer também com o papel. Por isso que eu estava falando, olha, às vezes você não consegue fazer um protótipo de média fidelidade, mas pelo menos um de baixa fidelidade, feito no papel, todo mundo consegue fazer, né? Então pega o papelzinho ali, recorta, né? Se tiver criança em casa, eu vi que alguns têm filhos, ou eu não sei, tem crianças em casa, né? Talvez irmãos, né, vai cortando ali com a criança, vai fazendo também, então dá para fazer esse protótipo. É só questão de se organizar, pensar, olha, eu vou pensar nesse aplicativo aqui, um aplicativo para gerenciar as minhas atividades e provas. Então, como que ficaria a cara desse aplicativo? Vou fazer aqui no papel, tá? Então, pode fazer no papel, pode fazer, né, a gente citou aí algumas ferramentas. O Figma, tem o Adobe XD, só que ele é meio restrito. Tem outras também, tem muitas outras ferramentas que são similares. Então, você cria aí algo que é semelhante ao que você pretende, que é um protótipo, né? A gente pediu média fidelidade, que é possível criar tanto com HTML quanto com esse Figma. Mas se não der, gente, faz um de baixa fidelidade. Aqui está exemplos. Olha aí, está desenhando num papel lá como que vai ficar a interface, quais são as informações que vão aparecer, quais são os itens aqui na interface, né? Tem até uns carrinhos, umas casinhas recortadas. Então, vai ter esses elementos. Talvez sejam metáforas, aqui não dá para a gente ver direito o que, que é, né? Mas talvez isso sejam metáforas. Então é importante pensar nisso, pensar na metáfora. Aqui também, ó, tá vendo? O usuário está simulando que vai clicar no botão. Projetar, fazer um protótipo, ele vai envolver o design, a avaliação e o redesign. Tá? Por isso que a gente pode partir de um modelo que é feito em papel, que não tem nenhum problema. Eu faço um desenho aqui rapidamente, gasto ali alguns minutos fazendo em papel. É claro que eu já tenho que ter bastante conhecimento do que é que eu quero fazer. Eu quero fazer um sistema para gerenciar lá as minhas avaliações e atividades da escola, né, da faculdade, que seja. Então, o que eu preciso nesse aplicativo? Eu preciso de um setor de notificação, que o usuário vai ver lá, tipo, um item em vermelho lá, um sininho em vermelho, mostrando que tem alguma coisa para hoje. Eu tenho que colocar um calendário, né? Então, vou lá, coloco o calendário também. Eu preciso fazer com que esse usuário cadastre as disciplinas. Então, ele vai, a princípio, cadastrar as disciplinas, porque aí, toda vez que ele for criar uma avaliação ou atividade, ele não vai precisar ficar informando qual que é a disciplina. Então, toda vez, ele vai escolher numa lista das disciplinas que ele já cadastrou previamente. Então, a gente vai pensando, bolando esses elementos e fazendo um modelo conceitual. A gente vai elaborar, então, primeiro um modelo conceitual. Aí é o design. Tá? Depois que a gente faz esse modelo conceitual, esse design, que a gente vai fazer um protótipo, no caso aí de baixa fidelidade, médio, ou então de alta fidelidade, aí a gente tem um processo de avaliação. Nesse processo de avaliação, o usuário vai testar aquilo ali e vai verificar, gostou, não gostou, né? Então, fez o protótipo aí, mostrar para o usuário, né? Quem que esse usuário? São as pessoas que vão utilizar aquele software no futuro. Aí você vai mostrar para a pessoa, ela vai falar, olha, isso aqui ficou legal. Esse calendário aqui eu achei que ficou excessivo, né? Ele poderia ser um pouco menor, ou então ele poderia ser mensal, ou não ficou legal mensal, seria melhor se seria melhor se ele fosse semanal. Então, vai haver essa avaliação por parte do usuário. Feito isso, aí a gente vai para o redesign. Tá? O redesign, ele vai ter muito mais componentes de design físico, em que você está pensando realmente nas coisas e não na tarefa, né, na aplicação, nos requisitos. Você vai estar pensando muito em detalhes físicos mesmo, do que se pretende no software.
E assim, é interativo, tá? Redesign, avaliação, redesign, avaliação. Então, no primeiro momento, a gente tem a concepção do modelo conceitual, faz a avaliação, e aí o redesign, avaliação, redesign, avaliação, redesign. Então, no processo iterativo, para a gente garantir que a interação com o usuário vai ser boa, né? Vai ser satisfatória, ele vai se sentir seguro, ele vai se sentir motivado, ele vai achar talvez divertido, depende do que a gente pretende, motivador, instigante. Lembrando que todo esse processo aqui ele vai ser centrado no usuário. Tá? O usuário aqui é extremamente importante, porque a gente não pode fazer de acordo com o que a gente acha. Né? Por mais que eu vou lá, faça um software, eu acho, olha, tá altamente intuitivo, né? Tá muito bom, tá altamente intuitivo, né? Qual a opinião que conta? A minha, que eu já tenho experiência prévia com outros aplicativos e talvez eu traga essa experiência para o que eu estou desenvolvendo, ou a opinião do usuário que entende sobre a atividade que ele está exercendo. Ele quer aquele software para apoiar ele nas atividades dele. Tá? Então, esse software ele tem que realmente ajudar no que ele está fazendo. Um protótipo de baixa fidelidade, qual que é a característica dele? Não se parece com o produto final. A gente não tem nenhuma preocupação com ser fiel ao produto final. Aí ele tem que dar uma ideia de como que vai ser, mas não precisa ser fiel. Aí um exemplo de protótipo de baixa fidelidade, não é isso aqui não, viu, gente? Eu coloquei a figura aqui, mas é porque eu não achei a figura do protótipo mesmo. Esse aqui é o Palm Top Pilot, né? Esse aqui é o avô lá dos smartphones. Na época que a gente tinha só o computador de mesa, o pessoal começou a criar esses computadorzinhos de mão. Eu não sei se vocês já viram, os vendedores, né, eles ainda utilizam isso, né? Esse pessoal que trabalha para grandes atacadistas, aí eles vão coletar pedido, né? Eles ainda usam. Eu imagino que usam, né? Até pouco tempo eu já tinha visto, eu ainda vi usarem. Vocês sabem se ainda usam isso? Vocês já viram os vendedores? Igual dessas empresas, tipo a Coca-Cola, quando eles chegam para fazer pedido, ou outros atacadistas. Já viram isso? Eu já vi no caso, na época eu trabalhei na papelaria. Sim. O rapaz ia lá para fazer o pedido das encomendas e ele anotava nesse aparelho. Isso. Né? Eles usam uma canetinha, né? Que tá ela aqui do lado. É um palm top, né? É um computadorzinho de mão. Aí depois a gente teve, né, a Apple vindo com mais pesquisa, mais desenvolvimento nisso, aí veio os smartphones do jeito que a gente tem hoje, né? A gente passa o tempo inteiro com o smartphone na mão, celular na mão, mas a gente não gosta de atender ligação, né? Quem gosta de atender ligação? Ninguém gosta. Porque simplesmente o telefone, ele deixou de ter a funcionalidade que é falar. A funcionalidade principal dele não é falar, é a gente se comunicar, né? Mas não necessariamente por voz. Então, muitas vezes a gente usa ele para interagir, então virou uma ferramenta de interação. Mas como que tudo começou? Começou com esses palm tops aí. E foi um esforço muito grande. O desenvolvedor desse produto, ele cortou, ele fez um pedaço de madeira. Então, assim, o protótipo de baixa fidelidade dele era um pedaço de madeira, gente, ó, pra vocês verem como que, assim, desenvolver o protótipo não é uma coisa de outro mundo, né? Então, ele pensou, eu vou bolar esse dispositivo para fazer desse jeito, tá? Então, ele fez, né, cortou lá um pedaço de madeira, e aí ele andava com esse pedaço de madeira para todo lado. Ele tinha mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo peso de que o produto original. Né? Então ele precisava saber, será que vai ser confortável para o usuário? Será que ele vai gostar? Será que vai ser bom? Aí ele punha no bolso e andava com esse dispositivo para todo lado. Aí toda vez que ele tinha uma situação, né, de vou marcar um compromisso aqui com você, você vai ter uma consulta, né, alguma coisa assim. Aí ele tirava um pedaço de madeira do bolso e aí simulava que ele estava marcando alguma coisa lá no pedaço de madeira, né? Então acho que as pessoas pensavam que ele era meio doido. Mas foi assim que tudo começou, né? Então ele precisava avaliar a praticidade, né? Como que ia ser essa interação? Como que ia ser ali? Será que as pessoas realmente estariam dispostas a fazer isso?
né? Será que a pessoa estaria disposta a pegar lá e fazer, né? Então, por exemplo, hoje em dia, né, questão de dentista, manutenção de aparelho, eu levo meus filhos, aí eu chego lá, tem um dente me pergunta, né, você quer que anota a próxima vinda? Eu falo, não, eu já tiro o celular, eu já marco na minha agenda, porque eu sei que a agenda vai me lembrar, o papelzinho eu vou perder, né, muito provavelmente. Então, assim, por quê? Porque o nosso amiguinho pegou lá um pedaço de madeira e realmente simulou e viu se as pessoas se sentiriam confortáveis com isso. Ele percebeu que sim. Né? Eu acho que as agendas ainda precisam melhorar, que elas andam, bom, pelo menos a minha, né? Anda tendo uns probleminhas de sincronia. Mas, né, é melhor do que há tempos atrás em que a gente esquecia compromissos. Esse outro exemplo aqui parece um protótipo de média fidelidade, mas ele não é, tá? Ele é um protótipo de baixa fidelidade, porque, na verdade, isso aqui é um protótipo de um dispositivo também, né? Então, o pessoal só fez o quê? Pegou aqui, né, fez uma diagramação em papel, fez uma diagramação e imprimiu em papel, tá? Ficou toda bonitinha a diagramação, tá muito bonita, colorida, com figuras bonitinhas, mas é um protótipo de baixa fidelidade, porque é bem longe do que o produto realmente pretende. No caso aqui, é um protótipo para auxiliar crianças autistas, né? A criança autista, ela tem uma série de dificuldades, né? O autismo, ele tem um espectro, que vai ali dos autistas de alta funcionalidade, o Mark Zuckerberg é autista, quem mais? Tem um monte de gente da área de tecnologia que é autista. Tem vários. A Greta Thunberg também, ela é autista. Bill Gates, eu acho que o Bill Gates também é. Enfim, né? Então, assim, autista não significa que a pessoa é idiota nem nada disso, não, né? Significa só que a pessoa tem dificuldade de interação e dentre outros problemas. Então, isso aqui, né, foi desenvolvido com o propósito de auxiliar essas crianças autistas, né? Então, tem aqui no sentido de ajudar elas a se comunicar, porque eles têm essa dificuldade de comunicação, né? Então, tem autista de todo tipo, alguns têm realmente uma dificuldade severa. Aí aqui está mostrando, né, os itens para a criança se comunicar, o que ela quer, que é a toalete, que é uma bebida, né, jantar, e assim vai. Aqui vai ter o indicador de bateria, aqui vai ter ali um parceiro da comunicação, um cinto, calça, né, um dispositivo vestível que vai estar ajudando na comunicação. Então, por exemplo, se for para vibrar, para avisar alguma coisa para a criança. Um alto-falante também. Então, é bem simples. Aí aqui também está explicando como que vai ser a estrutura desse aparelho, vai ser leve, vai ser rígido, né, uma borracha para diminuir os impactos caso caia, mas é um protótipo de baixa fidelidade, tá? Outra coisa que é comum para se fazer nos protótipos é o storyboard. O que é esse storyboard? Vai ser um conjunto de esboços que mostra o usuário fazendo a ação. Então, aqui, por exemplo, né, o usuário ele vai escanear os diagramas da documentação original, aí ele vai fazer a limpeza da arte, ele escaneou aqui, aí depois ele vai limpar essa arte, aí depois ele vai utilizar um programa automatizado para fazer os botões aqui, transformar aqui os desenhos em botões, né? Então as rodinhas do carro, por exemplo, vão se transformar em botões, e os dados são lidos de um computador maior localizado em outro lugar. Então, né, esse carro vai ser um carro interativo, por exemplo, que vai ficar armazenado em outro lugar e outros usuários vão poder interagir com esse carro. Eu tinha colocado outro exemplo aqui. Aqui, ficou no lugar errado. Esse aqui também é um storyboard, só que esse aqui é bem, né, ele está demonstrando como que faz para abastecer um carro com gasolina, no caso, não no Brasil, né, porque no Brasil a gente só chega para o carro perto da bomba, né, você só tem o cuidado de olhar se é gasolina mesmo, se é álcool e pronto, né, mas fora do Brasil é comum que a própria pessoa abasteça o carro, então tá aqui o storyboard. Né, conduz o carro até a bomba de gasolina, retire a mangueira da bomba, insira no tanque, aperte o gatilho até o tanque ficar cheio, recoloque a mangueira
e pague no caixa. Então, o storyboard ele vai contar uma historinha, né? Ele vai dizer o passo a passo. É como se fosse um algoritmo narrativo, mas muitas vezes vai envolver um desenho, vários desenhos, porque ele vai mostrar, primeiro faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então, por exemplo, lá no nosso aplicativo, que é a minha agendinha para organizar as minhas tarefas, as minhas avaliações. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou cadastrar as disciplinas. Depois que eu cadastrar as disciplinas, aí eu começo a cadastrar as avaliações, né, de acordo com data. Depois eu vou cadastrar as tarefas, que eu tenho que entregar de acordo com data também. Então, o storyboard ele vai mostrar o passo a passo de como fazer as coisas, de como que vai ser a interação com o dispositivo. E a gente tem também os esboços, né, que a gente pode usar eles no storyboard, que pode usar ele também no protótipo. O esboço, ele não precisa ser uma coisa muito sofisticada, não, né? Então, é um desenho, né? Sabe desenhar muito bem? Tudo bem, põe um boneco palito, né? Põe algo que dê uma ideia do que você quer representar ali, né? Então, aqui, tem um esboço de pessoas, olha só, várias representações de pessoa. Tem também aqui o computador, impressora. A impressora tá bem ruim, mas enfim, né? Dar, receber, né? Dar uma notificação, receber uma notificação, transferir. Então, aqui tem alguns esboços. Tem uma aplicação bem interessante de inteligência artificial para você reconhecer, eu não me lembro qual que é o nome. Ele te dá um desafio, aí você desenha. E aí ele vai reconhecer o desenho que você fez. Então, assim, para você saber se o seu esboço está bom, é um bom treino, né? É um bom teste, mas eu não me lembro o nome dele. Ele usa inteligência artificial para reconhecer esses esboços. Aí depois você pode pedir, né, como que... Eu não sei se é... Sketch... Ah, é um jogo de desenho na internet para todas as idades, semelhante ao Pictionary. Não, eu acho que não é isso não. Enfim, se eu me lembrar, depois eu passo para vocês. É bem legal. Então, assim, a meta é o quê? Com poucos traços, você conseguir fazer ele reconhecer o que você está tentando desenhar. Então, por exemplo, como que desenha uma lanterna? Como que desenha uma cadeira? Como que desenha uma baleia? Certo. Aí, quando eu estou pensando no meu protótipo, tem algumas dimensões e vai ter as variáveis que eu vou ter nessa dimensão. Então, na aparência, o que eu vou querer na minha aparência? Aí, eu vou trabalhar o tamanho dele, cor, formato, margem. Se ele for um dispositivo, aí eu vou pensar também texto, peso, textura, né? Como que é a sensação tátil dele, né? Outra coisa que eu posso pensar também, se vai ter alguma coisa de transparência, som, né? Então a gente vai pensar em várias coisas em relação à aparência. Em relação aos dados, qual que vai ser o tamanho dos dados? Qual que vai ser o tipo dos dados? Qual que vai ser a resolução, né? Até quanto que eu vou exibir um número real, por exemplo, com quantas casas, né? Quanto que eu vou utilizar? E também na privacidade dos dados, que é uma questão muito importante, a gente fala disso em segurança, né? Então aqui também é importante a gente falar, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com dados privados, né? A gente não pode expor dados das pessoas, não pode compartilhar dados das pessoas, né? Uma senha, por exemplo, eu posso esconder ela, mas eu também posso dar a opção para o usuário de estar visualizando. Funcionalidades do sistema, qual é o tipo de interatividade que eu desejo, qual que é a estrutura espacial, como que eu vou organizar esses dados, né? É tangível, né? Tangível significa que eu posso tocar. Tem até um jogo de videogame que ele tem vários dispositivos, né, que você vai simular. Tipo uma raquete, né, você simula que, dependendo do jogo, você simula que é uma raquete para jogar tênis, você simula que é uma vara de pescar. Qual que é esse jogo, gente?
enfim, né, tem também o Kinect. O Kinect já não demanda que você segure um dispositivo, né, não é tangível. Você simplesmente faz no ar mesmo, como se você estivesse manipulando esses objetos, mas no Kinect ele não é tangível. Nesse outro jogo que eu estou falando é tangível, porque você vai realmente segurar um dispositivo, se não me engano ele tem tipo uma luzinha na ponta também, e aí você segura o dispositivo e simula que aquilo ali é diversos itens, dependendo do jogo que você está jogando. E a gente tem também, em relação à dimensão da manifestação. Aí a gente tem a dimensão material, resolução e o escopo. Na dimensão material é o meio que você vai utilizar, né? Se você vai utilizar caneta, se você vai utilizar outras coisas, placas de circuito, faca, tesoura, né? Então, qual que é o material que você vai utilizar aqui para conceber o seu protótipo? A resolução dele, né, que é o nível de detalhe, vai ser no papel, né, vai ser, você vai fazer realmente lá utilizando o Figma, você tem uma fidelidade maior se você usa o Figma, então você pode fazer um protótipo de média resolução. Ou não, você pode optar por fazer, por exemplo, vou fazer utilizando o JavaFX, né, já vou fazer usando a própria linguagem de programação que eu vou desenvolver. Então, nesse caso, eu posso desenvolver um protótipo de alta resolução, de alta fidelidade e alta resolução, consequentemente. E o escopo é o contexto, né? Até onde que vai o meu protótipo, né? Quais são as funcionalidades que eu vou colocar nele, qual que é o contexto. E nós vamos ter alguns compromissos. Dependendo da fidelidade do protótipo, eu consigo ver ou não. No protótipo de baixa fidelidade, eu não vou ver esses compromissos, né? A velocidade, a resolução, os ícones vão ser esboços, na verdade, e a própria estrutura interna, que é a programação, como que é o desenvolvimento do protótipo. Às vezes acontece do pessoal fazer um protótipo, né? Esse protótipo, ele pode ser reaproveitado na hora do desenvolvimento. E aí, quando isso acontece, né, com as idas e vindas, o usuário avaliou, não gostou dessa funcionalidade, pediu para alterar. Então, altera-se. Aí depois, avalia de novo, o usuário não gostou, pede para alterar novamente. E aí pode acontecer do código virar um código espaguete, que é um código bagunçado, difícil de entender, né, com essas idas e vindas. Então tem que tomar cuidado com isso, né, com a estrutura interna. Então não necessariamente quando você desenvolve o protótipo você está pensando nessa estrutura interna, mas a gente pode considerar que esse também é um compromisso, né, que você vai manter uma boa estrutura interna. Sobre isso que eu estava falando, a gente tem aí uma prototipação que é evolucionária e uma prototipação que é descartável. Na prototipação evolucionária, que é onde a gente tem que ter mais cuidado, então, com a parte interna do protótipo, o protótipo ele vai evoluindo, né? Coloquei aqui a evolução desses bichinhos aqui, né, do Pokémon. Ele vai evoluindo o protótipo. Em momento algum você vai descartar ele. Então você vai evoluindo ele vai melhorando, melhorando. Então aqui o cuidado tem que ser muito grande para não ficar merda lá no código, né? Porque ele vai acabar se tornando produto real, ele vai ser reaproveitado para eu realmente, né, desenvolver o software, para desenvolver o aplicativo. E tem também a prototipação descartável. Na prototipação descartável, então fez ali algum protótipo, às vezes de baixa fidelidade, né? Então ele vai descartar, e aí, vou desenvolver agora um de média fidelidade, aí vou fazer aquele protótipo. E aí, quando finalmente eu for passar para o desenvolvimento da aplicação, eu vou jogar aquilo ali tudo fora, tá? Então aqui, a gente vai ter, como se diz, a gente vai ter algumas vantagens, né, no sentido de que eu não preciso testar tanto com os usuários, né, eu não tenho compromisso de ter ali uma codificação, uma organização interna, em compensação eu vou estar descartando o trabalho. Quando eu chegar na hora de desenvolver, eu começo do zero, né, então eu vou ter um trabalho maior na hora de desenvolver, mesmo que eu tenha um protótipo, jogo tudo fora, começo do zero. Já que na prototipação evolucionária, a cada etapa eu tenho que ter um cuidado muito maior. Então, eu demoro muito em cada etapa. Muito, né? Então, a cada iteração de desenvolvimento, eu demoro bastante. Eu preciso tomar cuidado com o desenvolvimento, eu preciso tomar cuidado com a avaliação feita pelo usuário. Porém,
quando chega na hora do desenvolvimento, eu já tenho muita coisa pronta, né? Eu já tenho toda ali a interface pronta, toda pensada, toda arrumadinha, e aí eu economizo tempo, né? Eu perco tempo no início do desenvolvimento, mas aí no meio, ali no fim, eu vou ter agilidade. Tá? Então, são dois estilos diferentes de se pensar a prototipação. Mas, assim, é muito relativo, né? Quando a gente fala protótipo, a gente pode ter duas abordagens muito diferentes. Tá? Isso aqui vai impactar bastante na maneira como o protótipo é desenvolvido. Bom, aí a gente tem o modelo conceitual inicial. Nesse modelo conceitual inicial, tem 3 perguntas que precisam ser feitas. Né? A primeira é: quais metáforas vão ser adequadas para ajudar o usuário a entender o produto? A segunda pergunta: que tipo de interação seria melhor para apoiar essas atividades do usuário? E, por último, é a criação das interfaces para ajudar esse usuário, né, e também alternativas de design. A primeira pergunta: qual metáfora? Né? Então, por exemplo, eu vou desenvolver um software de aprendizado para uma criança. Que metáfora que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um professor, uma sala de aula e um quadro. Então, essa é a minha metáfora, a metáfora da sala de aula. E eu acho que vai funcionar. Tá? Então, pensei nessa metáfora. Ou então, não, vou pensar em outra metáfora. Eu vou utilizar um jogo de futebol. Né? Vou utilizar essa metáfora do jogo de futebol para ensinar as crianças sobre matemática, por exemplo. Então, tem, né, N possibilidades de metáfora que podem ser utilizadas de acordo com o problema que você tem para resolver. Se a gente tiver em dúvida, né, eu não sei se essa metáfora ficou boa. Aí o que a gente faz? A gente avalia, a gente pergunta algumas coisinhas para ela, né? Por exemplo, quanta estrutura a metáfora fornece? Tá? Ela fornece uma boa metáfora? A gente tinha pensado lá na aula anterior num aplicativozinho de uma agenda de viagem, né, do software para me auxiliar em viagens. Aí, nesse software, eu poderia pensar numa metáfora do folheto, né, o folhetinho, aqueles folhetinhos que eles colocam lá, o destino, né, quando você quer ir, para onde, seria destino de férias, então um folhetinho com as informações. No caso do folheto, ele é uma metáfora? Sim, é uma metáfora. Fornece estrutura? Sim, o folheto vai ter uma estrutura, sim. Né? É uma boa metáfora? É familiar, porque as pessoas estão acostumadas com esses folhetos de viagem. Pergunta 2. O quanto a metáfora é relevante para o problema? Muito. Um folheto de viagem é muito relevante para um problema em que eu quero pensar e me organizar em relação a viagens. É bem próxima da maneira como os usuários resolveriam esse problema no mundo real. Então, sim, né, é uma metáfora relevante. Porque uma metáfora não pode levar a confusões. Tá? Se você coloca lá uma metáfora, igual tem no Eclipse, a busca é uma lanterna. Só que aí tem um outro desenho lá que também me lembra lanterna. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Né? Eu associo a busca mais à lupa. Então, seria muito melhor se eles tivessem usado a metáfora da lupa e não da lanterna para a busca. Né? Ela me leva à confusão, né? Porque a lanterna é para iluminar, né? Para clarear alguma coisa. E lá eu só vejo escuridão total. 3. A metáfora é fácil de representar? No caso do folheto, sim, bem fácil. Né? Uma boa metáfora ela vai ser associada a determinados elementos visuais, e áudio, palavras. Seu público vai entender a metáfora? Né? No caso aí, o público que está interessado em viagem, ele vai entender a metáfora do folheto. Né? Agora, se você tem lá o público do aprendizado, que são crianças, né? E aí o objetivo é o sisteminha que vai promover o aprendizado. Aí você vem com a metáfora lá, por exemplo, do VaptVupt, metáfora do VaptVupt, né? Como é que funciona o VaptVupt? Ou de um banco, por exemplo. Aí não vai funcionar, porque a criança não vai saber se localizar, ela não está entendendo o que acontece num VaptVupt, num banco, num sei lá o que, né? Então não vai funcionar. O quão extensível é a metáfora? Será que ela tem aspectos adicionais que podem ser úteis mais tarde? Né? Então, a gente tem que verificar se depois, se eu tiver mais conceitos para trabalhar, se eu posso estender essa metáfora.
né? Por exemplo, lá no cartão, pode ser que futuramente o usuário vai precisar saber informações sobre visto, né, em relação às viagens. Eu preciso saber se eu vou precisar de visto para entrar nesse país. Então, eu consigo estender? No cartãozinho é possível, sim, estender, né? No folheto de viagem é possível estender. Em relação ao tipo de interação, que vai ser melhor, eu posso ter manipulação direta, eu posso ter instrução, né? O que é instrução? Você dá a instrução, vai ser através de uma linguagem que você vai digitar os comandos, ou mesmo quando você clica, né? Quando você está clicando, você está dando instruções, tá? A manipulação direta eu vou poder tocar ali e manipular diretamente os elementos, seria algo mais relacionado à realidade virtual. Então, eu tenho que pensar no tipo de interação que eu vou utilizar, né? Às vezes a gente tem aí uma tela touchscreen que a gente vai poder contar, né? É um aplicativo, é um app para celular. E criar diferentes tipos de interface que sugerem percepções ou opções alternativas de design. Aí tem algumas opções, né? Interface compartilhável, pode ser que eu queira que várias pessoas utilizem ao mesmo tempo. Então, a interface compartilhável é isso, né? Ela vai permitir que várias pessoas estejam interagindo. No caso da viagem, por exemplo, várias pessoas, né, talvez da mesma família que vai estar fazendo essa viagem junto, elas vão poder estar interagindo e utilizando esse sistema. Interface tangível, que é essa de toque, que eu vou poder tocar as coisas, né? Eu vou poder manipular objetos. No caso da viagem, não faria muito sentido. E realidade aumentada e misturada. No caso das viagens, eu poderia projetar, por exemplo, algum ponto turístico utilizando o celular. E a gente tem uma diferençazinha, né? Lá no desenvolvimento do protótipo de vocês vão poder escolher entre um aplicativo para desktop, no caso eu sugeri ali web, né, um site, ou então um aplicativo para dispositivo móvel. Aí tem algumas diferenças em si, a tendência é que haja uma convergência entre elas, né? Uma coisa não é muito diferente da outra, né? Elas não são completamente diferentes, mas aí a gente tem a questão da restrição do tamanho da tela. As restrições hoje em dia são bem menores, né? Porque a gente tem telas bastante grandes, mas a gente ainda tem restrições, né? E por isso a gente tem que ter a distinção. A principal diferença dos dois tipos de interação é o seguinte: quando eu estou utilizando um dispositivo numa tela maior, né, um dispositivo que está funcionando aqui na minha desktop, quando eu estou usando um site, eu posso ter várias coisas ali na minha tela, eu posso começar uma atividade, parar ela ali, pausá-la ali e ir para outra coisa. Em qualquer momento eu posso fazer isso, tá? Agora, num dispositivo mobile, eu já não tenho toda essa facilidade. Então, geralmente, as tarefas num dispositivo mobile, elas são seguidas, ininterruptas, né? Eu vou uma, depois outra, depois outra, depois outra, eu vou seguindo um passo a passo, né? Porque eu não tenho muito espaço para estar organizando as coisas e para voltar posteriormente. Então, é uma coisa, depois outra, eu clico aqui, depois eu vou aqui, depois eu vou aqui, depois eu vou aqui. Né? Então, tem que ser tudo assim, uma sequência mesmo, muito bem organizado, para o usuário não se perder. Assim, lá em 2011, né, o pessoal falava, né, relativamente novo. Agora a gente tem uma experiência muito maior, né, e em relação a esses dispositivos, e a gente tem também uma coisa que a gente não tinha, talvez, lá em 2011, não tinha tanto a padronização dos dispositivos. Então, era muito complexo desenvolver para dispositivos móveis, né, os celulares, né, os smartphones naquela época, eles variavam muito. Então, você tinha lá, principalmente em 2011, né, 2011 foi um ponto de disruptura. A gente tinha muitos celulares no mercado que circulavam, que tinha uma telinha assim micro, que era uma telinha de 2, 3 polegadas, né, muito, muito pequenininha. Alguns deles não eram nem colorida. Tinham outros que tinham um visor um pouquinho maior, né? Tinha esses outros aqui com tecladinho, esse smartphone com um tecladinho, que a gente digitava lá no tecladinho. E tinha também essas telas, né, como a gente tem hoje, né? O iPhone, ele já tinha essa tela como a gente tem hoje, nesses smartphones que todo mundo usa. Então, assim, era muito complexo, né? Esses celulares aqui, eles ainda existem, mas eles são voltados para um público mais
que não vai utilizar a internet e esses outros recursos. Aqui a gente tinha, né, a gente tinha essa questão de usar a internet também nesses dispositivos com menor recurso de tela. Então, era muito complexo estar desenvolvendo para esse tipo de dispositivo. Né? Atualmente, não, porque existe uma padronização desses dispositivos, eles têm ali um tamanho padrão, né, cerca de 5 a quase 7 polegadas. Né, não sei nem de um aparelho, né, hoje em dia é até difícil de achar aparelho com menos de 6 polegadas. Talvez o iPhone, né, que ele tem alguns modelos menores para carregar no bolso, né, nem sei se esses modelos mais novos têm isso. Vocês conhecem algum celular que tenha menos de 5 polegadas? Que é vendido atualmente? Então, gente. Aí, assim, a gente tem que lembrar que a maneira como a gente faz as coisas muda, né? O jeito que você vai fazer no desktop é diferente do jeito que você trabalha, como você, né, faz no smartphone. Para girar alguma coisa, por exemplo, é diferente. Passar de uma tela para outra é diferente, né? Eu já peguei aplicativo aqui que não dava para entender como é que interagia, né? Alguns sites também, né? Como que você gira ali para o lado, como que você passa para o lado, às vezes não é óbvio, né? Você não vê a informação por completo. Então, existe uma série de dificuldades aqui no smartphone. Teve um momento, assim, que tentaram convergir para uma coisa só, quando houve o lançamento do Windows 8. Né? Eles tentaram fazer uma coisa só. O Windows 8, você tinha ele no celular da maneira como você tinha ele no computador. Aí a Microsoft conseguiu duas coisas ao mesmo tempo. Estragou demais a interação do computador, porque, nossa, ficou muito ruim. E ao mesmo tempo, no celular, não era uma coisa muito satisfatória, né? A Android ainda dava de 10 a 0 na Microsoft. Moral da história. Os desktop acabaram voltando para aquele design que tinha antes. E o celular, o Windows Phone, morreu. Né? Acabou sendo extinto. Então, assim, não funcionou muito bem essa convergência, essa tentativa, porque é diferente. Né? Não dá para a gente interagir igual, porque a gente não tem telas touchscreen. Né? Foi uma coisa que alguns fabricantes de computador tentaram, mas não funcionou muito bem. Né? As pessoas não se sentiram confortáveis em manipular a tela diretamente. Né? A gente tem dispositivos para apontar, então não faz muito sentido. Aí a gente tem os elementos predominantes no smartphone, navegação e menus, a gente vai ter ícones também, e assim, as principais tarefas, se eu vou fazer um software, né, um aplicativo para o aluno gerenciar suas tarefas, as principais funcionalidades, elas têm que estar assim, bem na cara mesmo, bem fácil, né, de serem atingidas para que esse usuário não tenha dificuldade, porque não tem como ficar procurando. A gente vai ter teclas de atalho, a gente vai ter também um bom controle sobre a área de toque, né? Então, você não pode ter coisas muito espremidinhas, muito pequenininhas, que aí você perde o controle, né? Às vezes você tenta clicar em uma coisa, né? Pressionar alguma coisa e vai em outra. Então, não pode acontecer isso. Então, a gente tem que reduzir a quantidade, né? Mesmo que isso signifique, talvez, gerar mais telas, né? Mas você reduz ali a quantidade de informação que você vai apresentar para que esse usuário tenha facilidade de poder interagir. Tem que pensar também no tipo de público que você tem, né? Será que são crianças? Será que são pessoas mais velhas, que talvez não tenham uma coordenação motora muito boa? Então, aí você vai aumentar mais ainda, né? Você vai diminuir mais ainda a quantidade de coisas que você apresenta de cada vez, para esse usuário não ter dificuldade. Sempre que possível, a seleção, ao invés de você colocar um formulário para o usuário digitar, né? Porque digitação tem que ser evitada. Aí a gente vai ter algumas questões a serem pensadas. A integridade estética, consistência, manipulação direta, feedback. Né? O que é o feedback? Eu cliquei aqui, eu espero uma resposta. Né? Não pode acontecer de eu clicar aqui e não acontecer nada. Tem que haver alguma coisa, né? O sistema ele tem que me dar alguma pista de que a minha ação promoveu alguma coisa. As metáforas que vão ser utilizadas, né? A gente falou, metáfora é o quê? É algo que eu trago do mundo real, que o meu usuário conhece, que eu vou colocar dentro do aplicativo, né, dentro do software. Então, eu vou trazer algo que ele conheça para poder auxiliar ele na tarefa. Né? Aí a gente deu um exemplo ali da sala de aula, do jogo de futebol, do folheto, né, são metáforas. A lixeira é uma metáfora, o carrinho de compra também é uma metáfora,
A lanterna é uma metáfora, né? A lupa é uma metáfora, o alto-falante é uma metáfora, o disquete é uma metáfora. Então, todas essas são metáforas. Controle do usuário, contexto do usuário, o modelo mental, né, que é como a gente pensa que o usuário vai modelar uma certa atividade, como que o usuário vai navegar, como que vai ser a interação desse usuário, a aparência, o design, a visualização das informações. Então, tudo isso aqui são fatores que eu vou ter que levar em consideração na hora de estar desenvolvendo. O foco tem que ser nas tarefas primárias, então o aplicativo é para gerenciar as minhas atividades, as minhas avaliações, então é isso que tem que ter na tela principal dele, né? Se adicionalmente eu vou permitir também que esse usuário ele interaja com os colegas para trocar mensagens sobre as avaliações, por exemplo, isso não tem que ser algo que vai ficar muito ali evidente, né? Só se eu tiver espaço sobrando, aí pode. Mas, do contrário, eu vou deixar mais oculto, né? Não é uma tarefa primária. O desenvolvimento é top-down, né? Então, eu começo do topo, do principal, e aí eu vou abaixando para as aplicações secundárias, né? Para as tarefas secundárias. Eu vou dar sempre um caminho lógico para o usuário seguir, então ele vai fazendo sempre uma coisa, depois outra, uma coisa, depois outra, né? Tudo o mais simples possível, o mais óbvio possível, que o usuário não tem que ficar se esforçando para entender e fazer as coisas. Aí tá aqui alguns exemplos. Esse aqui são exemplos de dashboard de navegação, né? Então tá aqui as funcionalidades. O que eu tenho aqui nesse aplicativo? Tem aqui Stream, Huddle, Profile, Fotos, Circles. Então eu vou ter, esse aqui é o Google Groups, né? Que Google Plus, isso, um tremendo fracasso do Google. Aqui também eu tenho outro exemplo, né? Minhas playlists, as minhas coleções, atividades, históricos, recomendações. E aqui o Facebook, né? Que todo mundo conhece. Então, perfil, amigos, grupos, fotos, né? As conversas, os eventos. Apesar de que, assim, né? Quando a gente entra no Facebook, geralmente a gente já está interessado no feed, né? Então, a gente vai direto para o feed. Aqui é um exemplo de notificação. Então, a notificação, ela aparece aqui embaixo, aqui também é embaixo, e aqui também. Né? Sempre vai ser algo destacado para que o usuário veja, perceba isso no ambiente rapidamente. Aqui a gente tem exemplo de perfil de usuário. Aqui a gente tem o perfil com foto, com algumas informações aqui, e algumas verificações. Esse aqui já é um perfil mais enxuto, né, que só tem informação de seguidores. E aqui também a gente tem uma informação de perfil em que a gente mostra o conteúdo desse perfil. Por último, a gente tem aqui as listas. Então, aqui a gente vai ter um formato de lista, que a gente tem bastante informação, né? Uma lista um tanto mais resumida, em que eu tenho só informação de contatos. E aqui a gente tem um tipo de lista com um pouco menos de informação que aqui, né? Mas eu tenho ícones aqui para representar cada elemento aqui dessa lista. E aí o usuário vai poder selecionar e vai ter ações para cada um desses elementos da lista. Eu já falei muito sobre eles. Tem uma diferencinha entre design conceitual e modelo conceitual. Então, o design é quando a gente pega os requisitos e traz para o modelo conceitual, tá? E o modelo conceitual é como que eu penso esse produto interativo, tá? Quais são as ideias, o que ele deveria fazer, como que ele deveria se comportar, né? Como que ele tem que parecer. Isso aqui, se não me engano, eu já falei. Né? Para desenvolver um modelo conceitual, tem que ter muitas iterações, em que a gente vai estar avaliando e redesignando, né? Fazendo redesign. Então, faz o design, avalia, faz o design, avalia. É um processo iterativo, né? É impossível fazer isso se você não tem a mente aberta. Se você simplesmente decide que é uma coisa e vai até o fim com aquela coisa, isso não vai funcionar. Então, é preciso falar com os usuários, entender o que eles estão querendo dizer e trazer isso, né? Se alguém sugere alguma coisa, por mais louca que ela seja, então, às vezes, é importante ouvir, é importante pensar nisso. E o design físico, então, a gente vai pensar realmente nos detalhes de como que esse produto vai ser concebido.
como que a gente vai estruturar os menus e assim por diante. Então, aqui tem umas guidelines, né? É importante manter a consistência. Se você utiliza um certo tipo de ícone para uma coisa, então você vai continuar utilizando esse ícone para todas as telas, nem todas as telas, manter a padronização, a consistência, as cores também, né? As cores têm que ser padronizadas. Se você usou uma cor na primeira tela, nas outras telas também você vai utilizar. Então, essa dica é importante aí para o protótipo que vocês vão fazer. Possibilite que os usuários frequentes utilizem atalhos. Tá? Você vai ter maneiras fáceis do usuário conseguir fazer as coisas, mas para aquele usuário que está sempre utilizando, se tiver um conjunto de passos assim, muito óbvios, ele vai se cansar, ficar entediado. Então, é importante ter um atalho ali para ele chegar mais fácil. Ofereça feedback informativo, né? O usuário clicou em alguma coisa, aí você já dá uma informação para o usuário, né? O sistema está gravando os dados, né? Dados salvo com sucesso. Então, é sempre importante dar esse feedback para o usuário, para ele entender que a ação dele fez algo acontecer. Projete diálogos para encerrar as ações. Então, você sempre tem que dizer para ele que está acabando, né, que já terminou ali o cadastro, por exemplo, né, o cadastro foi efetuado com sucesso, então você conseguiu configurar o seu dispositivo, né, esse tipo de diálogo vai ajudar muito o usuário. Ofereça prevenção contra erros e manuseio. Então, por exemplo, o botão salvar perto do excluir, tá? É perigoso, não se deve fazer isso. Permita uma reversão fácil das ações, né? À medida que o usuário ele percebe que é fácil ele reverter, ele passa a não ter medo de usar o software. Mas se de repente aquele software, aquele aplicativo, ele é difícil de reverter as ações, aí ele começa a ficar com medo de fazer merda, né? Então, eu vou clicar aqui e vai sumir tudo. Tá? Não é ideal que isso aconteça, o ideal é que seja fácil de reverter, é o Ctrl+Z, né? Tem que ter um Ctrl+Z. Forneça suporte para um local interno de controle, onde ele vai ter ali, configurações, ele vai poder controlar o software, e reduz a carga de memória a curto prazo. Se você forçar o usuário a se lembrar de várias coisas, ele não vai conseguir. Tá? Então, você precisa reduzir a carga de memória, ficou escrito errado, a carga de memória. E aí a gente vai ter os widgets, né? Mas a gente fala widgets mesmo, que é mais fácil. Que são os elementos da interface gráfica com o usuário. Botão, menu, barra de rolagem, slide, aqui, botão, caixa de edição de texto. Esse aqui é uma combo box drop-down, porque você clica, ela vai para baixo, né? Então é drop-down. Essa aqui é uma checkbox. Esse aqui é radio button, né? E esses elementos que vocês podem utilizar lá no que vocês estão desenvolvendo, no protótipo. Aqui a gente tem a caixa de edição de número, né, para cima e para baixo, para aumentar e diminuir. Aqui é uma barra de progresso, geralmente a gente coloca essa barra de progresso quando vai ter uma ação mais demorada no sistema e a gente quer fazer o usuário esperar, aí a gente vai mostrando ali o percentual do quanto está pronto. Slider, né, para o usuário controlar alguma propriedade. E a gente tem aqui as list box, né, a gente tem aqui algumas list box. É isso, né, aqui tem mais alguns desenhos. E por hoje é só. Pessoal, perguntas? Não. Certo? Então, assim, vocês vão desenvolver lá o protótipo, tá? Se consegue fazer em HTML, ótimo. Tá? Se consegue fazer em HTML, ótimo. Se consegue fazer usando Figma, ótimo. Se não consegue fazer de nenhum dos dois jeitos, faz em papel, tá? Faz em papel, aí né, a gente vê uma maneira de entregar, grava um vídeo ali, você mostrando o protótipo, porque o protótipo também ele vai envolver não só uma telinha do seu aplicativo, tá? Então, mais de uma telinha. Cliquei nesse botão, aí vai para o próximo. Então, recorta ali, faz um protótipozinho em baixa fidelidade, né? Também outra possibilidade é usar as paletas, ó. Tipo aqui o NetBeans, né? Eu não sei se vocês já utilizaram o NetBeans, que é uma ideia para desenvolvimento do Java. Ela tem a Swing, por exemplo, em que eu posso simplesmente arrastar, né? Seria um aplicativo desktop, mas dá simplesmente para arrastar. Tem outras também, outras ferramentas
que me permite arrastar os componentes, né, e fazer ali uma simulação, fazer um protótipo, desenvolver um protótipo rapidamente, né, aqui tem também, então tem várias possibilidades aí para desenvolver um protótipo, tá? Mas não deixe de fazer, porque vale bastante nota, certo? Então, é isso, tá? Por hoje é só, e amanhã, hoje não tem aula de segurança, tá? Só amanhã, às 8h30 da noite, certo? Então, até mais, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Ok, boa noite.